Julgue uma pessoa não pelo que ela realiza, mas pelo que ela teve que superar para alcançar suas realizações. Pessoas famintas não têm desculpas para não perseguir seus sonhos. Um revés é uma preparação para um retorno. Eu costumo dizer, se a vida te derrubar, tente cair de costas, porque se você pode olhar para cima, você pode se levantar. Você pode se levantar, erguer-se e junto inspirar pessoas a entrarem em sua grandeza, a começarem a desenvolver a coragem para perseguir sonhos além de suas zonas de conforto. Porque para fazer algo que você nunca fez, você tem que se tornar alguém que você nunca foi. Quando você está perseguindo sua grandeza, você não sabe quais são seus limites, agindo como se você não tivesse nenhum. Nunca há falta de oportunidades. É apenas uma falta de pensamento, porque algumas coisas são ensinadas e outras são captadas. Quando eu estava na 5ª série, me fizeram voltar para a 4ª série. Reprovei novamente na 8ª série. Não tenho formação universitária, então ser identificado e rotulado como DT, o gêmeo burro, me deu muitas coisas para superar e não havia ninguém para contestar o que foi dito sobre mim, então eu acreditei. Mesmo se você ouvir uma mentira, a fé vem pelo ouvir, ouvir e ouvir. Se você a ouvir frequentemente, ela se torna sua realidade. A percepção não desafiada se torna real para você. A opinião de alguém sobre você não precisa se tornar sua realidade. Então, se você pode atrair o fracasso, também pode atrair o sucesso. Você tem grandeza dentro de você. Eu não te conheço, mas com base na minha própria experiência, sei que você tem grandeza dentro de você. Você tem a capacidade de fazer mais do que jamais poderia imaginar. Há uma presença em cada um de nós que espera e escuta a voz do genuíno em si mesmo. Talvez seja o único Deus que você terá ou ouvirá. E se você não puder ouvi-la, toda a sua vida será passada nas pontas das cordas que alguém mais puxa. Quando você reconhece sua grandeza, ninguém mais puxará suas cordas. Você é diferente. Foi criado de propósito, com um propósito para manifestar esse propósito através de você. Você nunca exercerá autoridade e domínio sobre sua vida até que exerça autoridade e domínio sobre o que você não é. A maioria das pessoas passa a vida vivendo a mentira que foi contada sobre elas. Há algo em você que é maior do que suas circunstâncias, algo em você que é maior do que as adversidades que você está enfrentando. Na vida, o problema interno se resolve ou está caminhando para isso. Você tem grandeza dentro de você. Quando você está perseguindo a grandeza, vive a partir de um lugar de disposição para viver a vida corajosamente. Estar disposto a correr riscos, a se tornar um tomador de riscos, a fazer impacto, a ir além de acreditar para saber, a não se apoiar em seu próprio entendimento, a sentir dentro de si mesmo que há uma causa, algo maior que você, mas que você nunca está sozinho ao enfrentá-la. Há uma presença que nunca te deixará nem te abandonará. E quando você entra nesse lugar de mais de ti, menos de mim, há um lugar dentro de nós onde podemos ir, coisas que podemos realizar, coisas que podemos fazer que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem entrou no coração da humanidade o que Deus tem reservado para nós quando nos rendemos à vida. Quando você está perseguindo sua grandeza, encontra algo que ama, que te dá vida, e você se entrega a isso, permitindo-se ser usado na vida. E para mim, isso é o que é a grandeza. Quando fui diagnosticado com uma doença grave, estava ponderando sobre minha vida. Será que vou vencer isso? Estava lendo palavras de conforto, e elas me disseram que a situação ideal para um homem ou mulher morrer é ter familiares rezando com eles enquanto atravessam. Mas imagine estar no seu leito de morte, cercado pelos fantasmas dos sonhos, ideias e habilidades que a vida lhe deu, mas que por qualquer motivo você nunca perseguiu esses sonhos.
nunca agiu sobre essas ideias, nunca usou esses dons. E lá estão eles, olhando para você com olhos grandes e zangados, dizendo: viemos a você, e só você poderia nos dar vida, e agora devemos morrer com você para sempre. E a pergunta é: se você morrer hoje, quais sonhos, quais ideias, quais dons morrerão com você? Ao enfrentar a morte inevitável, qual é o significado e propósito da minha vida que não será desfeito ou destruído quando eu me for? Meu objetivo agora é aprender, ganhar e passar adiante. Devemos nos envergonhar de morrer até termos feito alguma contribuição significativa para a humanidade. Acho importante que as pessoas encontrem algo que dê à vida delas um sentido de significado e valor, algo que as impulsione, que se torne sua magnífica obsessão. Porque vivemos em um mundo onde nos dizem mais sobre nossas limitações do que sobre nosso potencial. Vamos para nossos túmulos sem nunca saber quem realmente somos. Como desenvolvemos um senso de crença? O que estou ouvindo você dizer é que a crença é uma das coisas mais importantes. É algo fundamental e um processo contínuo. Eu incentivo as pessoas a lerem, no mínimo, de 30 a 40 páginas de algo positivo todos os dias para programar a mente. Todos nós podemos fazer isso. Podemos ir à biblioteca e pegar livros emprestados. Livros que edificam, que agregam e transformam sua mentalidade, sua dieta e relacionamentos positivos, dando a si mesmo um ambiente de cura e nutrição. Fortalecem seu sistema imunológico, permitindo que você fique aqui por mais tempo e faça seu grande trabalho. Então você tem que se programar, ou sua mente será programada. Para fazer algo que você nunca fez, você tem que se tornar alguém que nunca foi. Você tem que se tornar um tomador de riscos. Esta pessoa disse: se você não está disposto a arriscar, você não pode crescer. E se você não pode crescer, você não pode se tornar o seu melhor. E se você não pode se tornar o seu melhor, você não pode ser feliz. E se você não pode ser feliz, então o que mais existe? Quando você encontra algo que ama, você vai estudar isso. Algo que você ama não só se tornará uma confiança, mas você se tornará competente nisso. Eu me dedico completamente a isso, me perco nisso, porque não se trata de mim, trata-se do público. Peça ajuda, não porque você é fraco, mas porque quer permanecer forte e não pare até consegui-la. Eu digo às pessoas que vão enfrentar tempos difíceis, mas afirmo: não importa o quão ruim esteja ou o quão ruim fique, eu vou conseguir. Você não consegue na vida o que quer, você consegue na vida o que você é. Desenvolva suas habilidades de comunicação, porque uma vez que você abre a boca, você diz ao mundo quem você é. Viva uma vida de contribuição. Decida que vai viver sua vida de tal forma que, como disse Horace Mann, você deve se envergonhar de morrer até ter feito alguma contribuição significativa para a humanidade. Eu quero encontrar outras pessoas que tenham essa magnífica obsessão, que tenham essa convicção sobre suas vidas, que queiram fazer esse tipo de modelo de suas vidas. O tempo que eu tenho deixado, quero amplificar, treinar e multiplicar vozes de esperança. Criar um mundo melhor. Nós teremos tempo suficiente para fazer isso, e todos nós temos uma data de validade. Então viva sua vida a partir de um lugar de amor. Viva sua vida a partir de um lugar de amor.